Olá, irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Com grande alegria que a gente está aqui mais uma terça-feira para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Como foi seu dia? Como foi a sua terça? Espero que tenha sido uma manhã, uma tarde e agora um início de noite muito abençoado. Vamos orar, vamos falar com o Pai, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, meditando mais uma vez na palavra dEle. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, muito obrigado, Pai, por Tua bondade, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado, Pai, vida. E podemos dizer, Pai, que em Ti tudo podemos. No Senhor podemos avançar, no Senhor podemos continuar de pé, no Senhor podemos nos alegrar, mesmo em meio às lutas. Sabemos que o Senhor está conosco, está cuidando de todas as coisas. Obrigado por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Assim eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos juntos ler o Salmo 32, apenas os 5 primeiros versículos. Salmo 32, verso de 1 a 5. Ok? Diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Irmãos, esse aqui é um salmo que tem como título, aqui na minha Bíblia, A Felicidade do Homem Perdoado. Aqui temos um salmo de Davi, e o enredo, não é o contexto do salmo, é Davi em meio a pecado, em meio a culpa por causa do pecado que ele havia cometido e ele ainda não havia confessado ao Senhor, como que Davi estava vivendo aqueles dias, como que esse homem de Deus estava vivendo a cada amanhecer. E é bem que é verdade, quando a gente olha aqui o relato do salmista, nós vamos perceber que o pecado fazia com que ele ficasse inerte, paralisado, sem forças para viver a vida que Deus tinha dado para ele viver. Os sonhos, os planos, a alegria do viver estava longe da vida do servo do Senhor. E logo a gente pode perceber que para que essa situação fosse remediada, para que essa situação fosse de fato resolvida, curada, Davi tivesse novamente a vida em Deus renovada, seu ânimo, seu vigor, sua alegria renovada, ele precisaria de fato confessar sua culpa, confessar seu pecado aos pés do Senhor. E foi isso que ele fez. Foi isso que o rei Davi fez. Ele diz aqui no verso 5, não é? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi sabia que Deus tinha poder para perdoar pecados. Eu imagino aqui que por orgulho, por dureza do coração, o servo do Senhor aqui ficou um tempo sem confessar o seu pecado e sem se arrepender aos pés do Senhor. E isso fez com que na vida dele, ele deixasse de viver aquilo que Deus estava planejando, ou aquilo que Deus já tinha planejado para a vida do seu servo. E isso acontece conosco também, né, irmãos? Quando a gente peca e quando a gente continua no pecado, a gente deixa de viver os planos de Deus para a nossa vida. A nossa vida, ela começa a sentir o peso da mão de Deus, porque Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele não se alegra no pecado.
Deus, pelo contrário, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é pureza. Então, quando nós estamos em pecado, a mão do Senhor pesa sobre a vida do cristão. E logo vem a instrução para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor e então confessarmos as nossas culpas, confessarmos os nossos pecados, para que então o Deus da graça venha sobre nós e perdoe os nossos pecados, restaure o nosso vigor, traz de volta a nossa alegria, dá-nos um novo ânimo e nos faz viver aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Bem, o salmista, o rei Davi, logo percebeu que o Deus da graça, o Deus que derrama sobre os seus filhos, sobre o seu povo, o favor que Ele não merece, o favor que não merecemos, Ele iria limpar todas as impurezas, limpar todo o pecado que havia em seu coração, em sua vida, bastando unicamente o ato de arrependimento, o ato de confissão e o ato de se achegar a Deus, reconhecendo que é pecador e que necessita do favor e da graça de Deus. Deus, Ele sonda o meu coração, Deus sonda o seu coração, Deus sonda o coração de toda a humanidade. E tem também um salmo, inclusive uma canção, que diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser uma das nossas orações também. Além de pedirmos ao Senhor, Senhor, perdoa o meu pecado. Além de confessarmos para o Senhor o pecado que tanto nos incomoda, algo que fizemos e que não confessamos ainda ao Senhor, devemos assim fazê-lo. E logo depois de fazê-lo, pedir, Senhor, guia-me pelo caminho reto, guia-me pelo caminho eterno, para que então na minha vida eu possa agradar o Senhor. Para que então na minha vida eu possa fazer a tua vontade. Para que então em minha vida eu possa fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Bem, é basicamente isso que nós temos que fazer. Nos apresentarmos ao Senhor com o coração grato, com o coração reconhecendo que somos pecadores, com o coração sem orgulho algum, com o coração sincero e humilde, reconhecendo que Ele é o Deus da graça e que Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Nenhum peso pode, querido, tirar da tua vida a paz de Cristo. Então, confesse ao Senhor, leve aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, o próprio Senhor diz e fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor, Ele não quer que carreguemos um fardo pesado nas costas. Não quer que nós carreguemos o peso do pecado, mas pelo contrário, Ele quer que nós confessemos a Ele, porque a sua própria palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Querido irmão, querida irmã, Deus, Ele deseja que do seu coração brote aquele sentimento e que dos seus lábios saiam palavras de reconhecimento da grandeza dEle, do reconhecimento de que somos pecadores, de que precisamos nos apresentar diariamente a esse Deus, confessando os nossos pecados e pedindo a Ele ajuda para que possamos buscar a santificação, que a própria palavra também vai nos dizer que sem ela, sem a santificação, nós não veremos a Deus. Bem, não é difícil, porque o trabalho todo Ele já fez. Basta que nós deixemos o orgulho de lado, basta que nós deixemos tudo aquilo que está pesado e pesando em nosso coração e nossa mente, nos apresentando ao Senhor e pedindo, Senhor, purifica-me, Senhor, livra-me, Senhor, refrigera a minha alma, tire todo o peso, Senhor, tire toda a angústia, tire todo o fardo, porque eu quero caminhar livremente
junto com o Senhor para cumprir o propósito para o qual o Senhor me criou e me chamou. Bem, é isso que o Senhor quer da tua vida nessa noite, nesses dias. Apegue-se a Ele, confesse o seu pecado, aproxime-se do Senhor, porque Ele quer falar poderosamente ao teu coração e usar poderosamente a tua vida como uma ferramenta poderosa para a glória do nome dEle. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, abençoe cada irmão, Pai, que está ouvindo, que está meditando nessa devocional nessa noite. Ó Pai, visite cada um agora, Pai, eu te peço por misericórdia, tocando, ó Pai, tirando todo o sentimento de amargura do coração, ó Pai, confrontando cada um, Pai, com os seus pecados e a necessidade de confessá-los. Ó Pai, visite os teus filhos para que eles possam, Pai, nessa noite saírem do quarto, saírem da sala onde estão ouvindo ou participando dessa devocional e leves, sem peso no coração, sem peso algum na sua vida, estarem tranquilos diante do Senhor, sabendo que o Senhor está perdoando, o Senhor está limpando toda impureza que faz separação entre o Pai e as criaturas, os filhos. Muito obrigado por isso. Assim eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe e eu aguardo você amanhã lá no nosso estudo bíblico às 19h30. Esteja conosco, será um tempo muito abençoado para a glória de Deus. Até o próximo encontro, fique na paz. Tchau, tchau.